Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ApresentaCast. Hoje é o nosso primeiro episódio. Eu estou muito feliz de estar começando esse novo projeto que foi sonhado pelo meu marido o ano passado e hoje a gente está começando a materializar esse nosso sonho. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou empreendedora no ramo da beleza. Eu sou designer de sobrancelhas, micropigmentadora há 10 anos. Não vim dessa área, vim de uma área totalmente diferente. Trabalhava em banco, trabalhei por 13 anos no banco. E aí um dia precisei sair da minha zona de conforto e hoje sou muito bem realizada na minha profissão. Por que nasceu o ApresentaCast, né? Como eu disse, é um sonho do meu marido. É uma forma da gente se conectar outras pessoas, fazer network, divulgar outras pessoas, assim, amigos e outras pessoas que vão ser conectadas através do ApresentaCast. Hoje eu tô com uma convidada aqui muito especial, de maravilhosa, é a doutora Michele Hernandes. Ela é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, pessoalmente, mas a gente criou uma conexão mesmo e uma amizade no começo desse ano, em janeiro agora de 2023. Então hoje ela é minha convidada, a gente vai estar conversando aqui, batendo um papo bem legal, então se sintam à vontade e continuem nos assistindo até o final. Se apresente, Michele, seja muito bem-vinda e o ApresentaCast é seu. Obrigada, Rê, estou muito feliz com o seu convite, principalmente pela conexão, né, que a gente criou, né, como você falou, a gente se conhece há tanto tempo, mas a gente percebe quanto faz diferença quando a gente está na mesma frequência, quando a gente está conectada de fato com as pessoas vivendo o mesmo propósito, né. Então, eu sou a Michele, eu sou dentista há 18 anos, atuo aqui na cidade de Praia Grande, que é minha cidade natal, sempre morei aqui, moro aqui há 41 anos, né, já contando, já falando a minha idade. Hey, eu sou especialista em prótese, foi minha primeira especialização, né, prótese, a parte da reabilitação oral. Sou especialista em ortodontia e há 2 anos a harmonização chegou na minha vida, né, indo mais para esse lado da beleza, de uma forma inesperada, mas eu diria que mágica, que faz total sentido de todo esse caminho que eu venho, essa minha jornada de vida mesmo. E você falou que você há 2 anos começou na harmonização, né? E o que foi que deu esse estalo? Porque assim, prótese tem a ver com beleza, mais parte dental. Uhum. E aí, como que foi você fazer essa transição para uma parte de harmonização, que é uma parte estética, né? Sim. Facial, né? Sim. Então, pra mim, eu sempre fui voltada para a saúde, para o lado de prevenção, né? Seja no dia a dia da minha vida mesmo, pessoal, né? E isso, né? Eu carrego tudo que eu acredito, confio no meu pessoal, é que eu carrego pro meu profissional. E como eu falo que foi uma maneira inesperada, em 2019, através de uma doença, né? De um diagnóstico que eu tive, foi quando eu parei e eu falei assim, não, eu não estou vivendo da maneira que eu gostaria de viver. E aí foi quando eu parei e comecei a fazer essa análise, né? Eu nunca tive dúvidas da minha profissão, sempre fui muito feliz, escolhi sim a odontologia, né, para curar pessoas. Eu sempre tive esse intuito de ajudar, eu queria fazer sentido na vida das outras pessoas, né? Então, como eu vinha, né, desse lado da prevenção, né, do cuidado, então assim, eu iniciei na prótese, naquela questão daqueles pacientes que sofreram, né, perdas dentárias, da gente estar repondo, assim, num primeiro momento, né, a gente volta mais para a função, a gente restabelecer esse paciente para que ele mastigue bem, para que isso não interfira na digestão do alimento, enfim. A ortodontia depois veio, eu analisando esses pacientes que sofriam as perdas, mas muitas vezes antes de reabilitar eu tinha que reposicionar, né, esses dentes de uma maneira melhor. Foi aí que veio a ortodontia. E uma coisa que eu brinco
eu falo assim, não vou fazer mais nenhuma especialidade, porque eu terminei minhas 2 especialidades grávida. Nossa! Então, assim, eu terminei a prótese grávida do Matheus. E eu terminei a horta grávida do Miguel. Então eu brincava, falava assim, não vou fazer mais, porque senão não vai posso. vir mais filhos. fecha a fábrica, né? E aí, em 2019, quando eu tive esse despertar, que eu falo que foi através desse diagnóstico que eu parei, né, de ver a maneira que eu tava levando a vida, eu falava assim, não é isso que eu quero uma vida mais leve. E aí eu fui buscando cursos de autoconhecimento, né? E aí em 2020 começou a pandemia. Aí eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora em casa com esses 2 meninos? Eu tendo que sair para trabalhar. Então, assim, eu precisava buscar essa minha estabilidade emocional. E foi quando eu fui mergulhando nos cursos. E a gente fala assim, é engraçado, né, que eu falo, a gente, né, cada um dá o nome que quer, o universo, Deus vai mandando sinais, né, pra gente. E aí, eu sempre fui daquela que assim, eu falava assim, nossa, jamais eu vou fazer algo no meu rosto, né, mexer, acabar fazendo alguma alteração, eu era desse tipo, né. Então, assim, pra mim, a harmonização não fazia sentido, né, e uns anos atrás, né, os resultados que a gente via através dos procedimentos, assim, não eram tão legais, né. Sim. E aí, pelos sinais que foram me chegando, pessoas sempre perguntando, você faz isso? Você faz botox? Você faz... Aí eu, não. E eu só tinha, a única coisa que eu tinha feito até então foi o botox, né, que é a toxina botulínica que a gente fala. E assim, aquilo me deu um up, né, assim, de eu ver o meu olhar mais descansado. Então, assim, já aguçou um pouco, né, a minha... Quando você disse que você fez, é porque você recebeu isso, a toxina. aplicaram, né, a minha amiga que trabalha comigo fez e assim, nossa, eu amei o meu olhar e tal. Já me descartou aí. E aí essas pessoas começavam a vir, aí alguém vinha, falava de um curso e tal, aí eu falei assim, peraí, né, Deus tá querendo me falar alguma coisa e assim, eu acredito muito, por eu estar mais aberta naquele momento, eu fui, né, entendendo, né? Eu fui indo, literalmente assim. No entanto, que eu me matriculei no primeiro curso de harmonização, eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Preenchimento, mexer no rosto, né, mexer no rosto das pessoas, modificar, né? Assim, eu literalmente assim, eu estava lá, mas sem de fato saber o que eu estava fazendo lá. Enfim, comecei, né, os atendimentos e assim, Rê, o que me encantou, né, você sabe que eu me emociono, o que me encantou, a transformação que vai acontecendo, eu falo, na vida, né, de quem passa por mim, mas assim, na minha, porque é isso que eu quero, é essa realização, por mais que eu falo assim, eu sempre fui muito realizada, eu nunca tive dúvidas do que eu estava fazendo na odontologia. Nossa, eu amava quando eu entregava, né? E ainda entrego, né? Porque eu não deixei de lado. Tem meus pacientes que já são meus pacientes há todo esse tempo, assim. Quando você entrega, quando você reabilita um paciente, quando você finaliza uma ortodontia, né? Que você consegue entregar um resultado e uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida. E assim, quando a gente fala de qualidade de vida, não vamos só pro lado da função. Sim. Por isso que eu sempre falo, a estética pra mim nunca tá ligada só à vaidade. Nunca tá ligada só à vaidade. Quando você devolve, como você falou, você devolve vida, né? Um adolescente que de repente tá, né, indo para um crescimento ósseo desfavorável e você começar a intervir. Tem muitos pacientinhos que a gente já intervém logo cedo, sim, né, na primeira infância, né, para quê? Para que não se torne cirúrgico, né? Então, assim, é isso que eu falo da prevenção. E na estética a gente também consegue atuar dessa maneira preventiva, né? Sim. E aí, me fala um pouco assim, quando você começou a fazer as suas especializações para harmonização facial,
o que você buscava? Porque a gente comentou já sobre isso, você até sinalizou isso, que antigamente não tinha procedimentos tão bem feitos, mas hoje ainda a gente continua vendo muitos exageros, isso, né? Assim, muita coisa exagerada, a gente vê que a pessoa se transforma, não é ela, perdeu a identidade dela ali. E quando você foi fazer a harmonização, o que você buscava para os seus atendimentos e para os seus pacientes? Então, para mim, a harmonização só passou a fazer sentido, né, depois desse primeiro curso que eu não sabia o que eu estava fazendo lá, quando eu vi que, através da harmonização, eu conseguia proporcionar esse resgate, né, esse autocuidado, esse amor próprio, né, para quem passava ali por mim, mas quando eu conseguia, eu vi que eu podia, sim, fazer procedimentos aonde eu falo que a minha prioridade é a naturalidade e a segurança nos procedimentos, né? Então, assim, isso é algo que eu falo assim, hoje eu atendo todo mundo que chega até mim? Não, não atendo. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega até mim querendo buscar algo que eu não acredito, né? Então, o que eu falo assim, faz muito sentido a gente, enquanto profissional, assim, a gente sabe o que pode fazer, né? O paciente, o cliente, ele chega até nós com uma expectativa. Ah, eu quero fazer isso, né? Acho que para você também, sim, né? Ah, eu quero uma sobrancelha assim, tal. Então, o que eu falo? Os pacientes, as pessoas, são seres únicos, né? Não tem como a gente, não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo. Então, assim, a gente tem que individualizar, a gente tem que personalizar, né, os procedimentos que a gente vai fazer. Sim. E a gente não precisa ir para esse lado do exagero, né? Então, o que eu falo assim, hoje, o que eu busco? O que eu ofereço para os meus pacientes? É a gente devolver, né, algo que é inevitável, envelhecimento é inevitável. Sim. É um processo fisiológico, né? Uns mais acelerados, outros não. E aí é onde tem a parte, eu falo, engraçada, né? Das coincidências engraçadas, que a gente passa a ver que a maneira que a gente vive, os nossos hábitos, a maneira que a gente se alimenta, qualidade de sono, né? O nosso estresse, as pessoas que a gente convive, tudo isso faz diferença na nossa jornada e isso reflete. Sim. Né? Então, assim, se eu tô com o rosto cansado porque eu me estressei demais, porque eu me expus demais ao sol, né? Ou se eu tenho uma genética que não me favorece tanto, então, assim, o que a gente pode fazer pra gente dar uma amenizada, né, nas marcas que a gente carrega? Não é a gente apagar, eliminar a nossa história. Que nem eu falei, assim, eu sou extremamente grata, eu não me arrependo. Eu acho que todo esse processo, as minhas 2 primeiras especializações, fazem todo sentido para eu atuar hoje. Sim. Né? O que eu aprendi na reabilitação oral mudou totalmente a minha visão que eu tinha na ortodontia. E parece que não, eu sou tão favorecida, eu sou tão beneficiada de eu ter esse meu conhecimento ortodôntico na harmonização. A gente trabalha, que nem na horta, a gente trabalha com análise facial, coisa que faz total diferença para mim na harmonização. Uhum. Há pouco tempo atrás, você tinha comentado comigo que você ia participar de um congresso de harmonização integrativa, acho que era isso, não é? Isso. Fala um pouquinho pra gente, assim, o que é a harmonização integrativa, como que ela, quais os benefícios dela pro paciente? Então, para mim, nessa jornada na harmonização, só intensificou tudo aquilo que eu acreditava. Como eu falei, tudo aquilo que eu acreditava do meu pessoal. A gente ser mais natural, né? Aí quando a gente fala ser mais natural, a gente fala até com relação à medicação, sim, né? A estilo de vida, né? Da alimentação. Então, assim, tudo isso só foi se intensificando, né? Como a gente fala, na harmonização, a gente fala muito assim, o que muda, né? Muda o resultado estético,
se você faz ingestão de água corretamente, qual tipo de atividade física que você faz. Sim. Né? Então, assim, a gente brinca assim, se o paciente chega pra mim e fala assim, ai, doutora, quanto tempo vai durar o resultado? Ah, depende, o que você vai comer? O que você vai almoçar? Né? Você vai no fast food, né? Você vai ingerir, né, muita bebida alcoólica. Então, assim, tudo isso influi não só nos procedimentos estéticos, mas na nossa vida, que nem eu falo, eu brinco com as minhas amigas, eu falo assim, eu quero ser aquela velhinha de 80, 90 anos que vai estar agachando, amarrando o tênis e saindo correndo. Então, assim, vai muito, não é que o que a gente faz é o certo. Não é só o exterior. Não. É o interior. É o interior. Também. Não é só um cuidado com a vida, uma vida mais balanceada, mas é a parte mesmo mental, emocional, que também está ligada nisso, Sim. né? Então, e eu sempre acreditei nisso, eu sempre vi a gente integrado, né? A gente é um corpo físico, mental, emocional e espiritual. Exatamente. A gente não tem como a gente desvincular. Eu era daquelas adolescente que, assim, que tinha aquele livro Linguagem do Corpo. O que essa doença quer me dizer? Sim. O que essa dor de garganta? Sabe? Por que ela vem toda hora, né? Por que essa infecção urinária, né, tá me acometendo? Sim. Então, assim, não tem como a gente desmembrar. E a harmonização me trouxe esse resgate, que aí, como você falou, né, do congresso. Então, vamos lá no congresso. No congresso, eu tive mais a certeza, assim, tudo que eu vi ali, todas as palestras que eu assisti, eu falava assim, nossa, como fez sentido que, assim, eu não sou, né, no entanto foi o primeiro congresso de estética integrativa do Brasil. E eu vi que, assim, não, eu não sou doida, né, outras pessoas também pensam dessa maneira, né, conseguem ver dessa maneira. Então, assim, eu falo assim, né, nesses 18 anos, tantos congressos que eu já fui, mas, assim, eu me senti, foi o congresso, assim, que eu acho que eu me senti mais realizada. Por quê? Eu sempre fui daquela que sempre busquei curso. Eu saí da faculdade, então, assim, fora essas minhas especializações, eu estava sempre fazendo cursos de aperfeiçoamentos. Não vou entrar ao caso aqui, porque eu já fiz de até várias áreas, né, e tudo mais. Mas o como essa minha jornada do autoconhecimento fez diferença. Então, assim, num congresso, para você ter uma ideia, a gente falou sobre meditação, a gente falou sobre gerenciamento. Aí vai falar o que tem a ver, né? Uma parte de harmonização com meditação, com uma yoga, por exemplo. Yoga, que eu nunca sei como que fala, né? Cada um fala de um jeito. E assim, a gente vê que faz total sentido quando a gente percebe essa ligação, né? Que nós somos seres únicos e interligados. Uhum. Então, assim, faz total diferença. Né? E aí, quando a gente passa, né, a mudar nossos hábitos, alimentação, então, assim, como eu falo, cada um é um ser único, né? Cada um tem a sua missão de vida, cada um tem o seu propósito. Então, assim, a gente que resolve ter uma alimentação mais regradinha é o certo? Não, depende. Depende do que você tá alinhado, né? O que você quer? Qual o seu propósito? Como que você quer envelhecer? Então, assim, vai muito daí, né? Sim. Você estava falando, me lembrou um caso de uma cliente minha, que uma vez a gente estava falando de propósito, de cliente, de buscar naturalidade, de estar alinhado ali com o que ela quer, a personalidade dela e tudo mais. E aí, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, teve um caso de uma cliente que eu atendi uma vez para micropigmentação, e ela veio com uma menina, provavelmente era a filha dela. Uhum. Ela veio com essa menina de 8 anos aproximadamente. A menina chegou, a moça chegou, veio primeiro para avaliação, eu faço um esboço com lápis, fiz o esboço, dei o espelho na mão dela, ela se olhou no espelho, falou, tá bom. E aí chamou a menina, essa menina de 8 anos, que eu acredito que ela não tinha nenhum conhecimento para essa parte. E nem idade, né? Nem idade para isso. E ela projetou, de repente, uma expectativa dela numa menina de 8 anos. Aí ela perguntou pra menina, e aí, o que você acha? A menina olhou,
tá bom. Eu falei, nossa, gente, ela não tá conectada com ela, né? E olha que faz muito tempo isso. Aí eu peguei e falei pra ela assim, mas o que você tá sentindo quando você se olha no espelho? O que você tá vendo aí? Você tá gostando? Ah, eu tô gostando. Aquele gostando que você fala, não é isso. Falei, olha, você pode me falar o que você não tá gostando, que a gente tenta alinhar a tua expectativa. Eu preciso saber de você. E aí ela, ah, não, tá bom. Tá bom, marcamos o procedimento. A gente, como, né, sendo uma empreendedora, você quer fazer o procedimento. Marquei, agendei o procedimento dela, ela veio novamente com essa menina de 8 anos, aproximadamente. Chegou lá, fiz o esboço, porque antes de fazer o procedimento de micropigmentação, eu faço um esboço, mostro pra ela, ela me aprovando, eu inicio o procedimento. Mostrei pra ela. Aí ela se olhou no espelho da mesma maneira. Ai, tá bom. Perguntou de novo pra menina. O que você acha? Aí ela, tá bom. Falei, gente, tá totalmente desalinhada. Eu falei, mas o que você está sentindo? Eu preciso saber de você. Não, tá bom, mas ela não transmitia esse tá bom. Não tava segura, Não né? tava segura. Eu falei, então não tô te sentindo segura. Foi exatamente isso que eu falei, não tô te sentindo segura. Parece que não é isso que você tá querendo. Me fala, porque a gente alinha. Não, tá bom, mas ela não transmitia, ela o tempo todo perguntava pra menina. Então ela tava assim, projetando uma expectativa, talvez uma dor dela, uma busca interna dela, que nem ela sabia o que ela queria. E aí, finalizando, eu falei assim, olha, eu tô sentindo que você não tá segura, então assim, eu preciso que você esteja segura. Não é um procedimento que você vai fazer, que ele vai durar ali 5 dias que você lavou, saiu. É um procedimento mais definitivo, que ele vai durar pelo menos aí 1 ano e meio no seu rosto. Então eu quero que você esteja muito segura do que você esteja fazendo e que você esteja feliz, porque isso é pra você. E não pra ela, porque ela não sabe, eu acho que ela não sabe o que é uma sobrancelha, o que tá dentro de você. Eu falei, eu prefiro que você pense melhor e aí a gente agenda um novo procedimento, um novo horário pra você, pra quando você se sentir mesmo segura. E aí essa moça foi embora. Então assim, talvez eu não cheguei na expectativa dela, de tipo, mesmo ela não estando alinhada, eu fazer um procedimento pra ela. Mas aí eu não ia estar alinhada comigo. Sim. Porque eu ia perceber que ela não estava feliz com o procedimento. De repente ali ela estava tentando tapar um buraco de um vazio dela que eu não consegui identificar. E olha aqui, numa ficha de anamnese, eu sempre pergunto se a pessoa tem algum problema psicológico, se ela está passando por algum tipo de depressão, alguma coisa, né, que de repente ela não tá no momento para fazer isso. Ela precisa primeiro se autocurar para depois ela vir para um procedimento para levantar a autoestima dela, né? Sim. A gente tem muito disso, né, na área da estética, né, Rê? Que eu falo, eu consigo, através dos meus procedimentos, transbordar, mas é que eu falo assim, transbordar a beleza interior da pessoa. Porque também, se chega uma pessoa assim pra mim, eu não coloco a mão. Então, é como você falou, né? A gente é empreendedora, né? A gente tem boletos para pagar. Exatamente. Mas, assim, pra mim, nunca foi e nunca vai ser a prioridade. Então, eu recuso o paciente. Eu já recusei isso em todas as áreas, e na harmonização não é diferente. Por quê? Muitas vezes acontece isso, né? A pessoa, eu tô triste, né? Eu tô chateada. Deixa eu ir lá fazer um preenchimento labial. Não, pelo amor de Deus. E a gente tem, enquanto profissional, ter esse feeling, né? Ter essa consciência, né? Essa consciência, mas assim, muitas vezes foge, né, até do nosso conhecimento mesmo profissional. Então, assim, na minha anamnese eu também tenho perguntas. Se sente desmotivado? Dorme bem? Por quê? A gente vai, né, conhecendo, pegando alguns pontos que podem nos indicar. Porque, que nem você falou, muitas vezes nem a pessoa tem essa consciência, né? E assim, você me contando esse caso, isso eu fui ter através, né, dessa minha jornada. E assim, eu sempre fui curiosa. Eu sempre fui aquela pessoa curiosa e assim, curiosa pela vida mesmo, né? Eu acho que isso acabou me levando até para a área da saúde, de ter mais esse conhecimento. Mas
a minha jornada de autoconhecimento, assim, eu vejo, assim, uma situação dessa. Ela é a mãe, uma adulta. Então, assim, nós adultos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, decisões. Então, assim, se não tá legal aqui, cabe a mim, ó, tô indo embora. Tipo, não tô legal, não tô confortável. Então, assim, envolve tanta coisa, né? E eu vejo assim, né, a gente indo já para um outro lado, não que seja, de repente, né, algo que eu falo assim, durante o nosso crescimento, a gente vai tentando se ajustar no que a sociedade determina, né? A gente tem crenças, né? Tem aquelas tradições, né? Então, a gente vai se ajustando e aí quando você vê, você se desconectou totalmente de você, né? Vê as crianças, como que são as crianças? As crianças são autênticas, elas falam o que querem, né? Exatamente. Não estão nem aí se vão agradar, se não vão, pode ser quem for. Então é o que eu falo, a gente nasce, isso é o que eu acredito. A gente nasce, Deus coloca, né, aqui no nosso interior, né, a sua personalidade, a gente já tem ali guardadinho o seu propósito de vida. Só que se a gente, conforme for crescendo, a gente for se distanciando, né, no intuito de precisar agradar os outros, né, o que vão pensar. Eu falo assim, eu mesma. Nossa, quando eu tinha que apresentar trabalho na escola, meu Deus, o nervoso que eu ficava, a ansiedade que eu ficava. E diferente de quando eu comecei a investir no meu pessoal, eu falo assim, olha a mudança que eu falo assim, a Michelle mudou? Não, a Michelle não mudou. A Michelle só voltou a se conectar, resgatei a minha essência, resgatei o meu amor próprio, o meu autocuidado, né? Que eu brinco com as pacientes assim, o maior amor da sua vida é você, né? Se eu não me amar, se eu não me cuidar, como que eu vou transmitir, amar o outro, né? Então, a gente tem que curar, né? Prestar atenção nesses desequilíbrios, aonde que você vai tomar uma decisão de algo definitivo para uma criança. Fala assim, olha a inversão de papéis que a gente vê, né? Exatamente. Teve uma vez que a gente conversando, você até comentou sobre uma paciente sua que acho que ela estava fazendo algum tratamento de bruxismo e já estava bastante tempo, né? E você viu que aquilo não era ligado a uma parte física, mas sim uma parte mais interior ali que ela precisava olhar melhor. Como que você conseguiu ter esse conhecimento de tipo... não é uma parte física, porque a maioria tá voltado somente para a parte física, sim. E não olha o interior, né? Sim. Então, como que você chegou nesse nível de conhecimento, de tipo, perceber que aquilo, se ela não cuidasse do físico, o bruxismo dela não vai embora? Que nem assim, Rê. Ou conta um pouquinho pra gente, né? Como que foi esse processo dessa paciente, né? Tá. Eu tinha, acho que esse olhar integrativo, mas eu não sabia, né? Eu sempre fui daquela que eu falo assim, eu, graças a Deus, assim, eu tenho muita conexão com os meus pacientes. Eu falo, conexão no sentido, assim, pra mim não é aquele paciente ficha tal, vou fazer o dente tal, ou vou... Você só tá olhando a boca ou só a face dela, da pessoa? Eu sempre vi o paciente como um todo, né? Então, assim, eu sempre fui daquela de conversar, de saber o nome do pai, da mãe, se estuda, se não estuda, se tem cachorro, se não tem. Por quê? Pra mim, o que importa é a pessoa. Como você falou, pra mim não é só uma boca, não é só um rosto, né? Só que eu não sabia, talvez, como lidar, né? E aí, onde muitas vezes eu acabava trazendo pra mim, né? E a gente percebe essa relação. O que é do outro, né? O que é meu. Então, assim, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode se envolver. Sim. E essa paciente, né, foi um caso, assim, uma paciente jovem,
23, 26 anos. E o que acontece? O bruxismo, ele pode sim ter uma origem dentária, pode ser por mau posicionamento de dentes, pode ser por falta de dentes, mas tem um lado emocional muito envolvido, né? Na pandemia, que pós-pandemia, o que aumentou os casos, assim, absurdos, né? Pelo emocional, fala, né? Olha o que a gente passou, né? Questão de instabilidade, enfim, né? Isso a gente não precisa nem, né? Enumerar. E ela, assim, o que eu poderia atuar ali, né? Na odontologia, né? No controle. Então, assim, quando chegou no momento que ela já estava estabilizada, né? Que nem no caso dela foi o uso de uma placa de bruxismo mio-relaxante que a gente fala. Só que eu não podia ir além, né? Durante as nossas conversas, assim, eu percebia que tinha algo a mais ali atrás, né? Prestando um concurso, e aí você via uma série de doenças físicas se apresentando, né? É o que eu falo. A gente tem um fator genético de doenças, não é desmerecendo, a gente tem. Mas assim, se eu te falar que 15% das doenças são de origem genética, 85% não são. Então, eu acredito, para mim faz total sentido, né? Por tudo que eu passei, pelas histórias que eu ouço, então assim, para mim faz sentido. Mas a gente tem também que ter esse feeling assim, até que ponto, que nem assim, ali não é o meu papel, né? Ela foi procurar uma dentista para tratar o bruxismo. E hoje, assim, eu sinto muito a abertura do paciente, né? Qual abertura que ele me dá, né? Não é questão da gente entrar em mérito de religião, né? Que é um assunto, né, polêmico, mas assim, o quanto que eu posso, né, ajudar, o quanto eu posso agregar. Porque assim, para mim não basta assim, eu fiz minha parte, já tá de alta do bruxismo, vai continuar usando, assim, não, eu sei que o meu propósito não é esse. O meu propósito é plantar uma sementinha e eu falo, cada um que chegar até mim e eu conseguir fazer esse transbordar mesmo, assim, fazer com que a pessoa olhe para dentro de si e reveja, né, os seus hábitos, reveja a maneira que está vivendo, eu falo assim, essa é a minha realização. Essa é a minha realização. E ela continuou usando? Então, ela continuou usando. E ela continua passando por você? Ou você não, realmente da minha parte ela tá de alta. Mas assim, eu senti nas últimas 2 consultas, assim, a gente conversou bastante sobre isso, de estilo de vida, né? Da gente, eu sou ansioso demais. É normal ser ansioso? Não, gente, não é normal. E aí quando você não nasceu com ansiedade, não, né? A gente não nasceu. Desenvolveu em algum momento da sua vida. E assim, não adianta a gente querer tratar como normal. Pra você ter uma ideia, às vezes tem paciente que chega, a gente de repente vai fazer algum procedimento, anestesia e tal, vai usar 2 tubetes de anestesia, é muito. Se a gente parar e mensurar a quantidade de adrenalina que a gente libera no momento de estresse, é 1000 vezes mais. Entende? Então, assim, tem esse lado nosso emocional que faz um mal danado. Sim. E se você se coloca aí no automático, né, de dia após dia e não se dá conta, né, então eu falo assim, eu percebi que assim, eu tava vivendo de um jeito que eu não gostaria, né, e a partir do momento que você começa a se olhar e você muda um hábito, então assim, tudo à sua volta, né, começa a mudar, começa a mudar, assim, vai ficando mais leve, as coisas vão fluindo, né. E até na questão mesmo de você captar clientes, pacientes, quando você tem esse propósito, né? Quando muda essa chave, vira essa chavinha, começa tudo a fazer sentido e vem de uma forma, como você falou, fluindo, né? Flui naturalmente e é leve. Sim. E eu percebo isso. Também estou passando por uma jornada aí de autoconhecimento e eu vejo o quanto isso está me beneficiando em todos os lados da minha vida. Não é só um lado não é só pra mim.
Sim. Mas eu vejo na minha profissão e assim, a frequência, você começa a se conectar com pessoas que tá na mesma frequência que você. E aquelas que não estão na mesma, né, linha que você, ela começa a sair. Aí Sim. você fala, por que essa pessoa saiu da minha vida, né? É. Ela fez a parte dela ali, o papel dela naquele momento e agora não precisa mais, né? Você não precisa estar alinhada com uma pessoa que não tá alinhada com o seu propósito também de vida, né? E tá tudo bem, né, Rê? Sim. A gente não tem... nós somos feitos de ciclos, né? E se hoje não faz mais sentido, né, você ter contato, ou você ter continuar uma relação mais estreita, tá tudo bem, né? Se você não faltou com respeito, se você... tá tudo certo, né? Eu falo muito a frase assim, as pessoas curam, mas tem pessoas que ferem. Mas se você começar a ter a noção e começar a olhar, fala assim, o que ela tá querendo me mostrar com isso, né? E aí chega num ponto que você fala assim, a gente não vai mudar os outros. E aquilo, não que a gente seja o certo, mas assim, a gente se trabalha, que nem eu falo assim, eu busco ser a minha melhor versão dia após dia. Mas assim, eu não me comparo com ninguém. Sim. Eu vou estar sempre me comparando com a Michelle de ontem. É a minha melhor versão. É isso que eu busco, né? A minha evolução, né? Eu acho que a gente veio aqui para isso. Fala assim, né? Estamos de passeio aqui, né? Sim. Deus não mandou. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender, né? Com as dificuldades? É isso. Deus jamais vai querer que um filho dele sofra. Exatamente. Jamais. Ele quer o quê? Evoluir. Por isso que uns passam por determinadas situações, outros passam, né, por outras. Uns, parece, nossa, aquele lá tem a vida, né, relax, tipo, talvez já evoluiu o que tinha, o que precisava, o que precisava e pronto. E como você falou, Rê, a diferença que faz, né, quando a gente começa a se trabalhar. Então, acho que eu comecei a falar, nem terminei, né? Assim, eu passava mal quando eu tinha que apresentar trabalho. Eu também era assim. Eu passava mal. Imagina fazer um vídeo. Eu não tinha coragem de fazer um vídeo. Então, até que nem eu fui abrir meu Instagram profissional, o quê? Acho que foi nessa fase, assim, 2 anos atrás. E você já é dentista, né? Eu sou dentista há 18 anos, né? E as redes sociais tá há quanto tempo aí, né? Por quê? Porque você tem medo de se expor, você tem medo de ser julgada, né? O que vão falar, o que vão pensar. Então eu falo assim, não, hoje eu sou eu. Então essa é a Michelle, então assim, eu vou me conectar. Eu não preciso ficar fazendo teatro ou pose, modos para querer agradar ninguém. Exatamente. Então, assim, quem chegar até mim, quem se conectar até mim, vai ser pela pessoa que eu sou. Exatamente. Né? A gente não precisa ficar, né, fazendo... E é isso. Então, aí quando eu criei meu Instagram, e até, assim, meus amigos, quem tava ali em volta, né, começou a ver e falar assim, nossa, a Michelle tá mudando. Aí é o que eu falo assim, não, a Michelle não mudou, a Michelle só resgatou a essência dela, o que hoje, né, eu tenho a minha autoconfiança de me expor, né, da gente estar aqui conversando, sim, de eu fazer uma live, de eu fazer um Reels, por quê? A minha verdade basta. Sim. Então, me fala, o que é uma harmonização facial e o que não é, né, porque às vezes a gente tem pessoas que confundem ou nem sabe o que é e acha, vou fazer uma harmonização facial. Então fala um pouquinho pra gente aí o que é e o que não é. Tá. Então, na harmonização, a gente fala, são procedimentos minimamente invasivos, né? Grande parte, assim, a gente resolve no consultório mesmo, sob anestesia local. Então, assim, a gente tem desde um botox, que é a toxina botulínica, a gente tem um preenchimento facial, um preenchimento labial, a gente tem bioestimuladores de colágeno, que geram bastante dúvida também, porque estímulo de colágeno eu consigo de maneiras diferentes. Desde fazendo um simples peeling, simples porque eu falo por ser algo superficial, sim, né? Desde um microagulhamento, desde um estímulo injetável mesmo, né? Que são os bioestímulos de colágeno, a gente tem de N maneiras.
desde um simples peeling, simples por quê? Porque ele atua superficialmente, né? Desde um microagulhamento, e tem sim os bioestimuladores injetáveis. Que são mais invasivos. Que aí já requer uma anestesia local, né? Então, assim, o que acontece muito, tem pacientes que têm receio, e aí a gente começa a dar aquele cuidadinho, né? Então, assim, eu tenho um paciente que começou fazendo um peeling, aí fez um microagulhamento, aí foi vendo essa mudança, né? Eu falo assim, esse up, né, no rosto, no visual, assim, eu falo hoje, já fez preenchimento facial, já fez labial, já fez o bioestimulador de colágeno injetável mesmo em si. Mas o que a gente busca? É o que eu busco da maneira que eu trabalho. Eu busco a naturalidade. Eu busco devolver aquilo que o tempo, né, perdeu. E quanto antes a gente começar esses cuidados, menos procedimentos a gente vai ter que fazer. Diferente assim, eu tenho N pacientes de 65, 69, 70 anos, que hoje, como elas chegaram hoje, nunca fizeram, né, nada, procedimentos nenhum, a gente tem muito mais, né, que tá ali atuando, né, e mesmo assim, pode ter vezes, né, muitas vezes não, depende dos cuidados, mas nem sempre a gente vai estar livre, né, não, esse caso é um caso cirúrgico, a gente, através da harmonização, a gente não consegue resolver, né? E a harmonização, ela vai o quê? Melhorar a parte cutânea, pele da pessoa, estrutura, alguma coisa assim, da parte facial dela? Porque, como a gente falou já no começo, tem os exageros. Sim. O pessoal colocar uma boca parecendo, né, da Gretchen, você nem pode falar aqui. Mas assim, faz uma mudança. Falando da Gretchen, né, se a gente olhar o tanto de harmonização que ela já fez, né, o tanto de procedimentos ali que ela já fez, se você comparar ela antigamente e olhar ela agora, ela é outra pessoa, né? Mudou, você não consegue nem resgatar o olho dela, como que era, a boca dela, como que era. Então, assim, a harmonização, ela é para esse fim de modificação ou não? Então, ela é só para uma melhora. O que acontece? Antes, né, nessa fase, a gente não tinha esses procedimentos minimamente invasivos. Então, tinha que recorrer ao quê? A um preenchimento com PMMA, que é um preenchimento definitivo que você não tira. Não tinha como você tratar, fazer uma blefaro não cirúrgica, que é aquele procedimento que a gente cuida das pálpebras. Tinha que ir para um cirúrgico, onde muitas vezes acaba mudando até o olhar da pessoa, né? Acaba diminuindo o olho por conta do corte da cirurgia, né? Aqueles lifts de fato, né, cirúrgico, que parece que a pessoa, né, tá com a pele toda esticada. Como eu disse, tem casos que são indicados sim a cirurgia. Mas eu falo, o legal, né, da harmonização é que ela veio para quê? Para atuar através da sutileza. Aí, quando a gente vai para esse lado do exagero, aí para mim, assim, fica muito claro já alguma questão emocional, porque a gente tem que ter esse freio, né? Então, assim, se a paciente veio, eu fiz o lábio, tudo bem, tem lábios que requerem uma construção, mas assim, se já tá saindo ali aí eu dou um break e falo, não, né? Então, assim, a gente tem muito disso. Aí é onde o lado emocional vai contar, né? Vai contar demais, né? Demais. Então, como você falou, Rê, a gente consegue desde melhorar o aspecto da pele, né? Superficial, né? A pele que a gente vê. Mas o que acontece? Ao longo dos anos, né? Além da gente perder, a gente para de produzir. Não fiquem tristes, tá? Mas é uma verdade. A gente para de produzir colágeno por volta dos 25, 30 anos. E eu percebi isso depois que eu tive o Gustavo. Então, depois que eu tive filho, eu percebi assim, o rosto parece que vai derretendo, né? Literalmente, né? E aí coincide com a nossa idade, né? Não, sim, né? Assim, próximo, somos mais jovens. Não somos mais jovens. Bem próximo dos 40, é mais quando a gente sente mesmo essa... Fala, meu rosto tá derretido. Tô derretido e sempre tô com aquela carinha de cansado. De cansado, Então, assim, a gente consegue melhorar desde... Então, assim,
paramos de produzir o colágeno. Então, assim, você para de produzir e ainda continua perdendo, né? Por quê? Porque você vai se expor ao sol, você vai ficar estressada, você não vai dormir direito, Não vai se alimentar bem, não vai vai se tomar alimentar. bastante água. É isso. Então, fala daí só ladeira abaixo, mas calma. Tem jeito. Então, tem jeito, né? É onde a gente vai ter esse cuidado. Então, o que a gente vai avaliar? Cada caso é um caso, né? Então, como eu já falei, tem os fatores genéticos. Então, assim, o que a gente vai avaliar? Tá ficando com flacidez, né? Pela perda do colágeno, então vamos estimular um colágeno, né? Através do procedimento melhor indicado. A gente perde volume. A gente perde volume por quê? Porque o nosso osso, ele passa por um processo que a gente chama de remodelação. Por quê? É fisiológico, não é algo ruim. Todo mundo vai passar. Então, a gente tem muito clara essa região nossa da maçãzinha do rosto, né? A gente sofre uma remodelação grande nessa área, onde a gente vai perdendo. Então, assim, o que eu falo? A nossa queda, eu até acho que foi essa semana, eu coloquei falando das 7 quedas da face. Então, por todo esse processo fisiológico que a gente vai passando, vai perdendo volume o osso. A gente tem coxins, né? São compartimentos de gordura, né, diferentes, né? Não é uma coisa única ao longo do rosto. Os coxins de gordura vão diminuindo. O nosso músculo não é forte como a gente ali novinho. Você vai perdendo o colágeno. Então, assim, por isso que vai ocorrendo esse processo. Então, o que eu preciso avaliar? Aonde que está, né, ocorrendo, o que está ocorrendo? É uma perda óssea? Eu consigo devolver esse volume através de um preenchimento facial? Esse preenchimento seria com o quê, por exemplo? O preenchimento, ele é com ácido hialurônico. Tá. Ele é um gel, né? O nosso corpo produz ácido hialurônico. Só que o gel, ele vem diferente, a gente chama de reticulações. Ele tem diferentes reticulações. O quê? Vamos falar assim, um é mais molinho e um outro é mais durinho, né? Um vai dar uma projeção de maneira horizontal, o outro vertical. Então, o que muda? Dependendo da região da face que eu preciso fazer esse preenchimento, é onde eu vou escolher qual tipo de preenchedor que eu vou estar utilizando, tá? Só que aí o que muitas vezes acontece, às vezes chega uma paciente para mim, já com uma flacidez, apresentando uma flacidez, né? Isso que é legal, que é uma dúvida bem comum. Ela já tá com um grau de flacidez, já perdeu bastante colágeno, a gente vê perda de volume. Eu quero fazer um preenchimento. Não, nesse caso a gente não vai já intervir com o preenchimento. Eu preciso melhorar a qualidade desse tecido, eu preciso deixar ele mais firme, que aí através de um estímulo de colágeno, para depois sim a gente devolver esse volume. Porque pensa bem, se você tem um tecido frouxo e eu tiver que colocar um preenchedor para conseguir devolver, apresentar um volume, assim, esse tecido ele tá esticando demais. Sim. Então acaba não marcando. Então por isso que eu sempre falo, os procedimentos são um tratamento, né? E legal que a gente fica mais seguro, né, de fazer, por um lado, assim, quem já acostuma, quem já se apaixona, né, fica triste, mas assim, os procedimentos, eles têm uma duração. É isso que eu ia perguntar. Então, assim, é uma média, assim, de, vamos falar, 6, 8 meses a 1 ano e meio, dependendo do tipo do... Dependendo do tipo, assim, aí vai entrar, dependendo dos hábitos do paciente, dependendo da região, né? Então, assim, boca, a gente movimenta demais. Então, assim, tem pacientes que o preenchimento dura 8 meses, outras 1 ano e meio. Mas aí também entra uma outra questão. A gente, logo que a gente, né, passou aquele tempo da cicatrização e tudo, você tá ali no ápice do procedimento. Então, que nem eu tenho pacientes que, pós o preenchimento do lábio, falar, pelo amor de Deus, não desincha mais. Por quê? Porque tá feliz da maneira que ele tá inchado. Mas assim, a gente tem um edema, a gente tem um inchaço ali pós-procedimento, né? Passou 40 dias, ele já vai estar diferente. Por quê? Passou aquele processo. Então assim, tem aquelas que se assustam, né? Porque tá inchado demais, mas aí fica tranquila, né? Que tem esse prazo
que ele vai desinchar, né? Aí eu falo, é onde tem o emocional aí, Sim. né? Você tem que estar preparada. E tem aquelas que fica chateada que queria ficar assim, inchado daquela maneira, né? Sim. Então, assim, conhecer esse processo, assim, eu deixo muito bem claro, né? Qual é o pós, né? Seja da indicação e tudo, mas esse pós. A partir de que idade que uma pessoa pode começar a fazer a harmonização? Então, essa é uma pergunta... Ou ter esses cuidados, né? Assim, se a gente for lá em bula, a questão de indicação, né, do produto, né, que nem toxina botulínica já era usada, né, na área médica mesmo, assim, a partir de 2 anos de idade, né? Mas o que eu falo? Como eu falei, 25, 30 anos a gente passa a perder colágeno. Então, assim, se for para você já ir atuando de uma maneira preventiva, eu diria que 25, 30 anos é uma idade legal. De uma toxina, por exemplo. Pode ser uma toxina, né? Que a toxina vai atuar mais na parte do músculo, Tá. né? Então, aquele exemplo que a gente dá da folha de sulfite amassada, que depois você não consegue retornar, né? Vai muito do padrão, né? Do paciente, né? Se ele movimenta demais essa musculatura, ele vai ter chances de marcar mais, de ir criando, né? Mais rugas, né? Então, essa seria uma idade legal para começar. Só que assim, tem pacientes, com 19, 20 anos, que aí já quer trazer um aumento no volume do lábio, assim, tudo bem. Então, assim, eu diria assim, por volta dos 20 anos... Como uma prevenção. Como uma prevenção. Ou a gente atua muito, que nem dá pra gente atuar com a harmonização muito em conjunto com a ortodontia. Então, assim, eu tenho pacientes que a gente chama de retrognata, né? Como se a mandíbula, né? Que é essa partezinha da nossa boca, tá pra trás, né? E a gente já terminou a orto, assim, seria um paciente que seria cirúrgico, se é algo que o perfil, né, incomoda, ou é um paciente que pequenininho ali, a gente não atuou através de uma ortopedia, enfim, ficou com o queixinho mais para trás. Tá. Que nem essa é uma paciente que eu tenho total... eu quero fazer o lábio. Aí eu falo, não, só vou fazer o seu lábio se a gente fizer o queixo. Por quê? Pra trazer o equilíbrio, Pra trazer o equilíbrio. Aí que eu vou Não fica com uma boca assim, o queixo pra dentro, não tá combinando. Aí que se eu fizer a boca dela, eu vou desarmonizar ela. Sim. Por quê? Eu vou deixar ela com aquele bico de pato. Então, a gente consegue agregar através de um preenchimento, né, do queixinho, do mento que a gente fala, eu consegui esse equilíbrio. Tá. Agora eu entendi. Então, entendeu? Então, harmonização. Isso é a harmonização. Uhum. Né? Então, por isso que que não é não fazer só o que o paciente está pedindo, que seria o lábio e esquecer do queixo, por exemplo. Né? Ó, outra coisa muito comum que, assim, já perdi N pacientes. Paciente, doutor, eu quero fazer o bigode chinês. Só que, assim, eu preciso analisar. Eu preciso ver se você já perdeu algo no terço médio. Porque, assim, uma das causas que vai marcando, vai vincando mais bigode chinês é a perca nesse nosso terço médio. Então, às vezes... não tem nem ideia que não tem ideia. Então, assim, eu quero fazer o bigode chinês. Não é que você quer fazer. O que te incomoda é o bigode chinês. Aí eu vou dar o meu parecer técnico, profissional, Sim. do que a gente precisa fazer. Pra melhorar esse bigode chinês. Não é só preencher ali e pronto, né? Não vai resolver. E ainda mais aqui, em volta da boca, né? Assim como os olhos, eu falo, são regiões que a gente movimenta demais. Sim. E aí, se eu vou unicamente preencho aquele bigode, eu vou pesar o rosto. Com o passar dos dias, a movimentação exagerada vai cair mais. Aí eu vou desarmonizar minha paciente. Eu falo assim, o meu objetivo não é esse. Sim. Então, eu vou estar sempre focada no resultado final e a longo prazo. Então, se eu sou... E olhar o conjunto mesmo, olhar o conjunto. Então, é onde eu falo, a minha integrativa, né, se acabar sendo chata, mas assim, se eu puder mudar um pouquinho a ingestão de água daquela paciente,
se policiar mais com o tipo de alimentação, se tá sedentária ou se não tá, né? Tudo isso muda. Você é né? fumante, você não é... Ó, Rê, vou te falar uma coisa aqui que eu pensei que eu já tive paciente de falar. E é a sua área. Não adianta, se a gente for pensar numa sobrancelha nos cílios, não adianta eu harmonizar minha paciente toda e eu falo, e ela tá com aqueles cílios parecendo um toldo. Não é? Não é? Então, assim, é todo um conjunto. É a mesma coisa assim. Às vezes eu atendo o cliente, ela vem assim, eu quero levantar a sobrancelha. E a sobrancelha dela, nossa, meu barriga tá roncando. Deixa eu voltar, peraí. É que nem o caso assim, chega cliente pra mim, eu quero levantar a sobrancelha. Aí eu olho a sobrancelha dela, é reta. Não tem curvatura nenhuma. Não dá pra eu levantar aquela sobrancelha. Então, mas a sua sobrancelha ela já tem uma estrutura mais reta. Eu não consigo levantar. Eu posso tentar dar uma melhoradinha aqui no design dela, mas levantar um arqueado, deixar ela assim, eu não vou conseguir fazer. Elas às vezes saem frustradas, mas gente, aí ela tem que fazer um botox, por exemplo, né? Aí eu tenho que falar, olha, você vai falar com a doutora Michele, porque ela vai levantar essa sobrancelha de uma outra maneira. Eu aqui eu não consigo, né? Porque senão, pra eu chegar... E muitas profissionais acabam errando a mão, porque tentam fazer aquilo que a cliente está pedindo e que é impossível, né? E acredito que também na tua área você deve encontrar vários tipos assim, de erros, porque pediu e não estava olhando o que dava para fazer, né? O que podia ser feito. Eu tô entendendo até um pouquinho até de sobrancelha, viu? Porque o que tem acontecido no caso das senhoras, ela vem, ela já tem uma micro ali desenhada, aí eu vou, faço a toxina, a sobrancelha dela para lá em cima, com aquele risquinho fininho, por quê? Porque foi feita naquela posição que ela tava. Que posição que ela tava? Pálpebra caída, né? Então, assim, as primeiras quedas da face, para você já ir ficando por dentro, é caldinha de sobrancelha, pálpebra superior, pálpebra inferior, aí é que a gente vai indo. Então, assim, faz total diferença. Então, assim, aplicou a toxina, então, assim, tem um monte de paciente que fala, aí vou passando o seu contato, fala assim, ó, a sua sobrancelha agora, ó, pode ir lá na Renata, dá até pra engrossar, dá até pra fazer um design mesmo, por quê? Porque aí reposicionou. Sim, exatamente. É que nem quando você veio a primeira vez, né? Você veio com uma ideia de tipo, vou fazer uma micro, porque preciso corrigir a minha sobrancelha, e na verdade não era necessário, né? E eu sempre trabalho assim. Às vezes a pessoa vem com a ideia já fixa, eu quero fazer uma micro, mas a micro é pra ela mesmo? Sim. A sobrancelha dela foi afinada por um erro profissional, uma profissional errou a sobrancelha dela, fez da maneira com que ela achava que tinha que ser feito, e não como a cliente gosta. Às vezes a pessoa vem com uma ideia fixa da micropigmentação e a micropigmentação não é pra ela. Não porque, às vezes a gente consegue corrigir ali no procedimento de uma reconstrução, por exemplo. Eu faço uma reconstrução, às vezes eu falo, olha, você não quer testar um brow lamination, por exemplo? Porque ele vai te dar um pouco mais de volume, você vai conseguir ver a sua sobrancelha mais preenchida e você não precisa recorrer agora para um procedimento de micropigmentação. Deixa isso mais pra frente, né? E muitas delas acabam fazendo isso, tipo, acabam migrando para um outro serviço, né? Conhecendo um novo serviço, se conhecendo de uma maneira diferente, gostam e não precisam passar inicialmente por um processo, né? Mais invasivo. Como você falou, né? A gente já se conhecia antes, né? Eu nunca tinha passado profissionalmente com você, mas eu acredito nisso. A nossa frequência fez, de uma certa forma, eu parar e falo, vou marcar ali um horário com a Renata. E eu falo, e isso fez diferença de eu me tornar sua cliente, né? E hoje indicar, né, minha familiares, amigas e pacientes, né? Por quê? Porque você parou e me ouviu, né? Então, o que eu falo, a primeira consulta, às vezes, dura muito mais do que quando a gente realiza o procedimento em si. E eu falo, isso me despertou cada vez mais, né? Eu falo, depois a gente foi
descobrindo mais conexões, né? Sim. Entre nós, mas assim, a sua maneira de atender, essa sua preocupação, né? De você colocar um cheirinho, né? É todo esse cuidado, Sim. né? De você proporcionar esse a mais, né? Eu falo, eu tenho pacientes, né? Quando a gente fala assim, esse resgate, tem pacientes que assim, que de repente a queixa dela, assim, traz como que eu posso dizer? No dia a dia dela se torna um peso, sabe assim, de pacientes de ter problema na olheira e assim, não dorme com o namorado porque senão vai acordar sem maquiagem. Sabe? De repente você tá com uma ruga aqui que você acha que todo mundo que conversa com você, Tá olha. olhando. E aí é isso que a harmonização me trouxe na questão de você se sentir segura, né? Porque 80% da nossa comunicação tá no rosto. Sim. Então, você tá bem, você se sentir bem, né? Ai, aquela ruga não tá me incomodando, ai, minhas manchas, que nem outra coisa. Eu tive muita acne na minha adolescência, e eu falo, no último congresso, na palestra de acne, eu falo, eu me emocionei de depoimentos de adolescentes, o quanto sofre, assim, bullying, medo de se expor, meninas, assim, a gente faz uma maquiagem e não fica legal porque você não consegue aquela cobertura da pele, aquela irregularidade. Então, assim, poxa, se a gente tem procedimentos simples, né, para amenizar Sim. essa dor, que não é uma dor física, é uma dor emocional. Então eu falo assim, isso é lindo. Eu falo assim, hoje eu vejo assim, eu tenho um cuidado com o meu mais velho, já começou a querer aparecer um e outro, assim, ele sabe que nem assim. Hoje, ele tem esse cuidado. Porque eu não quero, assim, se eu puder amenizar e não fazer com que ele chegue, né? Por quê? Porque hoje a gente tem um conhecimento, não que a gente antes não se importava. Não, é o conhecimento que a gente tem. E a gente pode tornar a vida mais leve, você se sentir mais seguro para se expor. Sim. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo? Assim, para mim é muito amplo hoje, né? Da maneira que eu atuo, porque eu vejo que você transforma vidas. Exatamente. Que às vezes você tem aquele sonho de falar, ai, mas eu vou precisar me expor. Se você tá seguro de si, se você tem essa autoconfiança, né, que eu falo assim, ai, o dia que eu saio com as minhas sobrancelhas feitas, eu fico insuportável. Eu falo, ai, eu tô insuportável. Porque assim, a gente tá bem. Sim. Você estando bem com você se relaciona bem com outras pessoas. E eu falo, aí não tem limite, né? Falo, a gente consegue ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, né? De maneira segura, Sim. né? Vivendo na sua essência, Sim. né? Show de bola! Nossa, esse papo foi muito bom. Te agradeço mesmo por aceitar vir aqui ser a minha entrevistada. Eu vou ser entrevistada também, gente, calma. Não vai ser só eu que vou estar aqui nesse ApresentaCast, vai ter outras pessoas aqui também entrevistando outras pessoas. Então, a gente está chegando no final, né, do nosso episódio. Foi um papo muito bacana. Tô muito feliz, muito mesmo, tô radiante. E vou deixar o arroba da doutora Michele para vocês depois acompanharem também o perfil dela. Ela coloca bastante coisa lá legal, outro dia ela fez até uma live. Eu que agradeço, tô bem feliz. Eu falo, pra mim é uma superação pessoal e eu fico tão descontraída, né, conversando com você e saber que a gente pode conectar mais pessoas, né, que esse é o nosso propósito e eu fico bem feliz de a gente estar nessa nossa jornada de evolução juntas. Obrigada. E é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Um ótimo dia para vocês. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.